O assunto agora é o seguinte, vamos falar sobre a nossa visão e os cuidados que devemos ter, principalmente agora, nessa época do ano, com o sol, olha, brilhando e muito ultimamente, né? Por isso, nós vamos receber aqui o doutor Leonardo Nicioli, é assim mesmo que fala, doutor? Exatamente. Leonardo Nicioli é oftalmologista, seja muito bem-vindo, espero que tenha passado bem o final do ano e começado bem também. Com certeza, passei muito bem, Que muito bom. Obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Né? A gente que agradece, com vamos certeza. falar sobre as doenças mais comuns no verão. Né? E logo de cara eu quero saber justamente isso, o que normalmente no seu consultório você tem de queixas nessa época do ano mais quente? Isso, agora na estação verão, os raios solares são mais intensos, né? Então, nós que moramos num país tropical, muito sol, calor, mar, piscina, areia, né? Ar-condicionado excessivo, aglomerações, isso são fatores que aumentam a incidência de algumas doenças oftalmológicas, né? Que são mais comuns, conjuntivites, ceratites, né? Ceratite também? Ceratite, que é uma inflamação da córnea, olho seco também, sensação de olho seco, são as manifestações oftalmológicas mais comuns. O olho seco ocorre por conta do sol? Porque eu imagino que nessa época o clima é mais úmido, mas não tem nada a ver. Pelas altas temperaturas, então ocorre uma evaporação mais precoce da lágrima. Então o olho fica mais seco. Né? Então essa sensação de secura, irritação é mais comum. E aí aumenta a frequência também de piscina, mar, muitos agentes químicos, partículas da água, o cloro da piscina, o sal do mar também deixam o olho mais sensível. Né? Entendi. Vamos falar um pouquinho, explicar o que é a ceratite que pode ocorrer mais nessa época do ano? A ceratite é uma inflamação da córnea. Certo. A córnea é esse tecido transparente, que é a parte da frente do olho. Então é um tecido muito nobre para a visão e é a área de principal exposição solar, né? Então, se a pessoa fica olhando diretamente para o sol, ela pode ter inflamação da córnea, que é a ceratite. E o tempo de excesso muito ao sol pode provocar microlesões, microqueimaduras mesmo. Olha né? só. E aí os sintomas, ela vai ter muita fotofobia, que é a sensibilidade à claridade, olhos vermelhos. Tem até uma foto aqui pra gente colocar a diferença ali. Então os olhos ficam bem avermelhados, fica lacrimejando também? Isso, lacrimejando, esses olhos vermelhos, dor, né? Sente dor e a sensibilidade à claridade é muito forte. Aí, nesse caso, tem que procurar o médico mesmo, ou dá pra gente se fazer alguma coisa caseira, emergencial? Sim, se começar com esses sintomas, pode lavar, né, os olhos com água filtrada, pode usar um colírio lubrificante, lágrima artificial, né, apenas lágrima artificial, e compressas com água filtrada gelada. Se em 24 horas não houver uma melhora ou piorar os sintomas, aí é obrigatório uma avaliação do médico oftalmologista. Entendi. E o colírio, então, você estava falando, né, que seria esse daqui, é isso? São colírios, hoje em dia, lubrificantes, que Tá. são lágrimas artificiais, que são próximos da composição de uma lágrima, né? Esses colírios podem utilizar até 4 vezes ao dia. Agora, muito cuidado com automedicação, né? Apenas usar um colírio lubrificante, porque outros colírios, por exemplo, à base de corticóide, eles podem até piorar no início a conjuntivite e agravar os sintomas. Porque às vezes sobrou, né, doutor, aquele colírio que você usou um tempo atrás, ficou guardadinho ali, e falou, quer saber? Vou usar ele. E isso é muito perigoso também. Muito perigoso, porque pode ser que foi utilizado por uma outra condição, né? E às vezes já está fora do prazo de validade, então automedicação nunca. Né? Jamais. Mas esse está liberado, então a Sim. lágrima artificial não tem problema. Desculpa. A lágrima artificial não tem problema nenhum. Esse não tem problema nenhum, sem nenhuma contraindicação. Eu ando com desse na bolsa, doutor. Ainda mais que eu uso maquiagem todo dia. Isso. Às vezes cai alguma coisinha, às vezes irrita um pouco o olho. Eu tenho sempre a minha lagriminha lá. É uma ótima medida, com certeza. Só que às vezes eu tenho vontade de ajudar as pessoas. Porque como eu carrego ali na bolsa, eu sempre encontro alguém que fala, ai, meu olho tá ardendo, ai, caiu alguma coisa, ai, tá irritado. Aí eu falo, tenho vontade de falar, eu tenho um colírio aqui, mas não pode, né? O ideal é não compartilhar, né? Porque às vezes acidentalmente pode encostar. E aí depois fecha, fica ali na bolsa por um longo período. Aí vai pode contaminar e pode predispor a outras lesões infecciosas, como uma conjuntivite, por exemplo. Aí, ao invés de ajudar, você vai piorar muito mais a situação, né? Tá certo. Bom, aí no caso dessa... É uma doença, né? Isso.
a ceratite, a uma inflamação ceratite, da córnea. essa inflamação. Então, nesses casos, se não passar depois de 24 horas, procura um médico. Se não procurar um médico, pode agravar, pode virar algo pior ou não? Sim, pode piorar. Pode ser. Porque tem essa ceratite que pode ser de causa direta do sol, né? E tem outras ceratites infecciosas, que são mais graves. Por exemplo, bacteriana, viral e até alguns pacientes que usam lentes de contato, de repente vai mergulhar na água com a lente, predispõe ao surgimento de uma ceratite por um protozoário específico, que chama Cantameba, que é uma infecção, uma ceratite muito grave, que pode deixar sequelas importantes na visão. Nossa, né? e ele fica ali alojado na lente? Pode estar, exatamente, em contato na lente, né? Ali, se a lente não é adequadamente armazenada, por exemplo, aqui tem um estojo, né? Sim. Tem que utilizar um produto antisséptico para prevenir essas infecções. Ou se a pessoa não tem um cuidado no manuseio da lente, não lava as mãos, não higieniza as mãos, esse micro-organismo pode ficar alojado e à medida que põe a lente, contrair essa ceratite. Então, o indicado seria não usar lente quando vai mergulhar na piscina ou na praia? Isso, com certeza. Tem que tirar? Tem que remover a lente. Não mergulhar, né? Por exemplo, no mar tem muitos micro-organismos que podem causar essas doenças e quem tem a lente de contato tem 4 vezes mais chance de desenvolver essa ceratite. Então, jamais mergulhar com lente de contato e também não dormir com a lente de contato. Perfeito. Vou colocar uma perguntinha que já está chegando as perguntinhas aqui para o senhor responder. Olha só, porque é um assunto que interessa a todos. A Luísa mandou o seguinte, beijo para você, Lu. Alguma dica para quem trabalha em ambiente fechado com ar-condicionado? O olho seca muito e é verdade, a gente percebe aqui no estúdio, né? Tem bastante ar-condicionado, mas antes do senhor responder, eu vou dar um recadinho e já vem, tá bom? É rapidinho. Vamos voltar então, aí eu vou pedir para o doutor responder a perguntinha que nós deixamos no ar aqui, colocando na tela novamente. Da Luísa, olha, alguma dica para quem trabalha em ambiente fechado, com ar-condicionado, que o olho seca demais, né, doutor? Sim, com certeza. É uma ótima pergunta, Luísa. Quando a gente está exposto no ar-condicionado, os olhos tendem a ressecar mais porque o ar-condicionado retira a umidade do ambiente. E isso faz com que a lágrima evapore mais precoce. E aí dá aquela sensação de olho seco, ardência. E geralmente a pessoa está no ar-condicionado e no computador também. E involuntariamente no computador diminui a nossa frequência do piscar e, consequentemente, diminui a lubrificação dos olhos. A gente fica mais compenetrado ali e acaba não piscando. Então, o ideal é você lembrar, dar uma piscadinha. Tá piscando, porque é a melhor lubrificação, né, dos olhos. E pode estar usando um lubrificante, uma lágrima artificial. Tá. Umas 3, 4 vezes ao dia, que vai favorecer muito a lubrificação dos olhos e melhorar essa sensação. Perfeito. Mais perguntinha chegando, pode mandar a sua também no @VocêBonitaTV, tá? A Luciana mandou, beijo, Lu. Sinto muita dor nos olhos e quando vou ler, elas ficam todas embaçadas. Então, acho que é isso, né? Os olhos ficam embaçados, é isso? O que pode ser? Aí precisa fazer uma avaliação oftalmológica, ela pode ter a necessidade de usar lentes corretivas, óculos, né? Se ela tiver mais de 40 anos, pode começar a desenvolver a presbiopia, que é a famosa vista cansada para perto. Então, uma boa consulta oftalmológica, se houver necessidade, o oftalmologista passará as lentes corretivas. Eu estava pensando aqui, né, em relação ao sol, essa época do ano, a gente fala muito aqui no programa, quando vem dermatologistas, do quanto o sol prejudica a pele, envelhece, né, a nossa pele como um todo. Isso acontece com os olhos também, então os olhos expostos muito tempo ao sol durante a vida, ele pode envelhecer mais rápido? Sim, exatamente, né? Se o sol ele provoca danos para a pele, imagina para os nossos olhos, que é uma estrutura muito mais sensível, muito mais delicada, né? Então a exposição ao sol ao longo dos anos podem desencadear uma série de doenças, né? Como por exemplo o pterígio, que é aquela pelinha que o paciente refere, aquela carninha no olho, está relacionada à exposição ao sol ao longo dos anos. Também, né? A catarata, né? A exposição crônica ao sol vai fazer com que a pessoa desenvolva a catarata mais precoce, ou seja, a catarata é uma doença mais comum no idoso da idade. Se ele ficou durante a vida muito mais exposto, ao invés de ele desenvolver a catarata por volta dos seus 60 anos, ele irá desenvolver mais precocemente essa catarata, né? E uma outra doença também que é muito comum é a doença macular relacionada à idade, que é uma doença que acomete a retina, que é essa membrana que fica no fundo do olho. E a exposição crônica ao sol
vai provocar essas degenerações na retina, que é uma importante causa de perda de visão irreversível, né? A catarata já é uma doença que faz a cirurgia, corrige e restabelece a visão inicial, mas a degeneração macular ela é irreversível. Para a gente remediar isso, é um conjunto de coisas ou é só colocar óculos de sol? Desde criança a gente tem que ter esse cuidado, só para a gente conseguir prevenir um pouco e retardar esse envelhecimento. Sim, com certeza, né? O sol, ele tem que ter muito cuidado, né? Evitar o período mais crítico, de maior exposição dos raios solares. Certo. Por exemplo, a partir das 10 da manhã e antes das 16 horas é onde os níveis de radiação são mais intensos. Então a pessoa tem que tomar o sol antes desse período, antes das 10 da manhã e após às 16 horas. Um cuidado muito importante é a utilização de óculos escuros, né? Porque eles, desde que sejam de boa qualidade, essa é uma questão importante também, eles bloqueiam os raios UVA, UVB e UVC, que são os raios nocivos para a saúde ocular. Vamos colocar outra perguntinha na tela, bora lá. Fátima, beijo, querida. Olha, óculos de sol tem validade? Olha que excelente pergunta. Uma ótima pergunta. Excelente. Sim, porque se o óculos não é bem guardado ou se com o passar do tempo, ele vai tendo micro fraturas ali na lente que podem comprometer aquele tratamento do filtro para radiação ultravioleta. Certo. Então, se esse tratamento vai danificando, pode perder essa proteção, além de também perder a qualidade visual mesmo, né? Prejudicar a visão. E tem como a gente saber, doutor, quando a gente compra um óculos, às vezes tem aqueles mais baratinhos, ou até mesmo que não seja barato, não seja pelo preço, mas a gente não sabe ao certo se realmente ele está protegendo contra os raios UV. Tem como saber? Sim, em casa, assim, ou de alguma forma mais prática? Existem alguns aparelhos, né, em algumas óticas que conseguem aferir esse nível de proteção, tá? Mas o importante é adquirir numa loja de procedência, numa ótica de procedência e exigir o selo, né? O selo de certificação do Inmetro, onde vai estar lá registrado que esse óculos foi testado e tem a proteção contra os raios ultravioleta. Usar chapéu, boné ajuda? Sim, com certeza, é um acessório muito importante. Chapéu, viseira, principalmente na prática esportiva, ele ajuda também a bloquear o sol, né? Legal. Às vezes a criança, o ideal seria a criança utilizar também, mas é difícil, nas brincadeiras, mais tudo. Complicado. Então, se de repente consegue colocar um bonezinho na criança, melhor um chapéuzinho, ainda. já favorece e com certeza é uma proteção adicional. Vamos colocar mais pergunta. Obrigada para todo mundo que está mandando, viu? Vanessa, beijo. O que pode ser o tremor nas pálpebras? Olha que legal, é verdade, é bastante comum, né? As pessoas falam, meu olho está tremendo, meu olho está tremendo. O que seria? Sim, isso é o que a gente chama de miocmia, né? Miocmia. São tremores palpebrais involuntários. O mais comum é o estresse, ansiedade, muito comum hoje em dia, né? Uso excessivo de cafeína, quem toma muito café, chás, energéticos, então isso pode desenvolver, né? Geralmente passa, né? Em algumas horas ou em alguns dias. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Geralmente é mais comum unilateral, de um lado só, né? Por incrível que pareça. Agora, se porventura prevalece, não melhora, tem uma outra doença chamada blefaroespasmo, que aí já são lesões mais crônicas que provocam essas contrações involuntárias, aí precisa de um atendimento médico. Então, se tremer o olhinho, calma, respira, relaxa. Relaxa. Porque está estressado. Mais uma pergunta. Tatiane, beijo. Minha mãe pegou uma conjuntivite viral e o médico disse que a córnea dela está sendo riscada pelo vírus. Como tratar? Isso, existem vários tipos de conjuntivite, a viral é a mais comum, né? Tem aquelas conjuntivites leves e as conjuntivites mais graves, que são aqueles vírus mais fortes, principalmente o adenovírus. São conjuntivites que perduram aí por mais de 2, 3 semanas. E o organismo, na tentativa de eliminar esse vírus, acaba agredindo a córnea. Aí precisa de um acompanhamento oftalmológico, né? Muito importante, segmento para minimizar essas sequelas.
Perfeito. Então, assim, a dica é se cuide, né? Não esquece. Às vezes a gente vai sair de casa. É bom ter alguns óculos, né? Para deixar um na bolsa, um no carro, para você não esquecer de usar e cuidar da nossa visão, que, como até a Simone falou agora há pouco, é uma dádiva, né? A nossa visão é um presente de Deus. A gente tem que cuidar muito bem dela, né, doutor? Exatamente. E qualquer dúvida, procure um especialista, um oftalmologista, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Espero revê-lo mais vezes aqui no programa. Durante o ano a gente vai se encontrando pelos corredores aqui. Muito obrigada, doutor. E se você quiser conversar mais com ele, é fácil. É só segui-lo no Instagram, que é @SemaHospital. Na verdade, é o hospital que você trabalha, né? Exatamente. A Sema Hospital aqui na Avenida Paulista, não é? Tem a unidade aqui na Avenida também, Paulista, né? Eu conheço. @Sema Hospital. O telefone é 11 2602 8000. 11 2602 8000. Obrigada, Sema, por trazê-lo aqui pra gente. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço.